Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, poderia ser traduzido, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, já que cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Se Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele também vai ressuscitar os que são seus na sua vinda. Essa é a nossa expectativa e essa é a base da nossa esperança. Mas em que ordem isso vai acontecer? Ele começa a dizer a sequência a partir do verso 15. Eu vou tentar aqui resumir para vocês. A sequência que Paulo diz que ele recebeu através de uma revelação, veja só o verso 16, verso 15. E pela palavra do Senhor, deve ter sido uma revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo, porque só Paulo tem essa explicação aqui em toda a Bíblia. E pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte. Aí ele diz a sequência que eu fiz o resumo aqui para ficar fácil. Primeiro, o Senhor Jesus, na hora que ele for voltar, ele dará a palavra de ordem. Nós não sabemos se vai ser uma voz mundial, ou se o Senhor Jesus aparecerá em glória nas nuvens e ele vai dar a ordem. Como ele disse a Lázaro na entrada do túmulo, vem, e Lázaro saiu. Então o Senhor Jesus vai aparecer e vai dar a ordem. Aqui Paulo diz que o arcanjo fará ouvir a sua voz, provavelmente Miguel, que é o arauto de Deus. O arcanjo Miguel, ele vai chamar os mortos em nome de Jesus. E diz ainda Paulo, a trombeta soará. Pense num barulho, né? A voz de comando de Jesus, o arcanjo Miguel, e agora a trombeta de Deus. A trombeta era usada no Antigo Testamento, é o que o pessoal chama de chofar hoje, né? E algumas igrejas até usam chofar para começar o culto. É porque no Antigo Testamento, quando ia ter a assembleia do povo para se encontrar com Deus, tocava-se a trombeta, para poder chamar todo o povo para a reunião, para a assembleia, onde Deus ia estar presente e falar. E agora é a mesma coisa, o anjo talvez seja o próprio arcanjo Miguel, que ele vai soar a trombeta, chamando os mortos, chamando os vivos para o encontro com Jesus Cristo. Diz aí, na sequência, Paulo diz, e Cristo descerá dos céus. Oh, que visão gloriosa, né? O som da trombeta, o arcanjo tocando e Cristo descendo dos céus. Aí Paulo diz, em seguida, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro aqui é em relação aos vivos, para se encontrar com Cristo, não é? Antes que eles sejam transformados, vou falar disso em seguida. Mas os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitarão, eles reviverão, seus corpos adquirirão vida outra vez. E é nesse momento que os seus corpos serão reunidos com a sua alma imortal. Em seguida, verso 17, está tudo no verso 16. No verso 17, Paulo diz, então nós os que estivermos vivos, nota que ele diz nós, né? Paulo tinha a expectativa de que isso ia acontecer, ainda enquanto ele estava vivo, e faz 2000 anos. Mas isso é a esperança de todo cristão, de toda geração, nós os que estivermos vivos. O que é que vai acontecer com os vivos? Seremos arrebatados. Palavra grega para arrebatados é uma palavra que significa agarrado e levado, não é? Vamos ser tomados. Só que, para que isso aconteça, os vivos serão transformados. Eu queria que você lesse comigo agora, porque Paulo não disse tudo aqui, é por isso que ele teve que escrever segundo aos Tessalonicenses, não é? Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele nos diz uma coisa que não disse aos Tessalonicenses. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz, eis que vou lhes revelar um mistério. Mais uma vez, não é? Coisas que ele recebeu de Deus. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados
no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, aquela do arcanjo Miguel. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós aqui é os vivos, nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso ele não explicou aqui, voltando para Tessalônica, mas o que vai acontecer? A trombeta soa, Cristo desce, começa a descer dos ares, os mortos ressuscitam com o corpo glorioso, os vivos são transformados, porque do jeito que nós estamos, nós não podemos nos encontrar com o Cristo glorioso, não podemos entrar na glória e no reino de Deus com esse corpo mortal. Então, os vivos não passarão pela morte, mas eles serão transformados no abrir e fechar de olhos e terão um corpo glorioso e imortal. E aí sim, seremos arrebatados, diz Paulo, que nós subiremos entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares.